Comecemos pela Invicta, onde Pinto da Costa admitiu que ainda haverá saídas neste defeso. O plantel tem gente a mais, tendo apontado para os valores das cláusulas, no que diz respeito ao núcleo duro do treinador. Francisco Conceição não é um titular habitual e não estará neste lote, mas, de acordo com informações do The Telegraph, continua a ser assediado pelo Ajax, que estará perto de vender o craque Antony ao Manchester United por uma verba astronómica. Já na época passada, o emblema dos Países Baixos perguntou pelo jovem extremo portista, mas acabou por não haver avanços nas conversas. Desta vez, o assunto poderá ter pernas para andar, a julgar o que diz a imprensa local. Alfred Schroeder, o treinador do Ajax, já terá inclusive telefonado a Francisco, que não teria fechado a porta. Conceição, que entrou no último ano de contrato com os portistas e tem uma cláusula de rescisão de apenas 5 milhões, o que deixa a SAD Portista numa posição algo fragilizada em relação a eventuais ataques ao atleta. Em todo o caso, mesmo que o clube de Amsterdão ou mesmo outro emblema esteja disposto a bater o dinheiro, ainda é preciso que o jogador queira mudar-se. E isso não é líquido, até porque, sabe-se, já houve abordagens do Futebol Clube do Porto no sentido de renovar o contrato por mais 5 anos, com uma consequente subida do salário para valores condizentes com o estatuto atual. O jovem extremo ainda receberá os cerca de 260 mil euros anuais acordados em 2020, quando tinha 17 anos e assinou o contrato profissional. A ideia é também inflacionar a cláusula de rescisão para valores na ordem dos 50 milhões de euros. Até lá, e a assinatura ser colocada no papel, Francisco Conceição e o Futebol Clube do Porto estão sujeitos a investidas de outros emblemas e o mercado de transferências, recorde-se, só encerra no final de agosto. Novo capítulo na novela Ricardo Horta é o jornal A Bola, que afirma que o Futebol Clube do Porto está também interessado no internacional português e pondera desviá-lo para o Dragão. Segundo o mesmo diário, os Dragões estão a aproveitar o impasse nas negociações entre Braga e Benfica para tentarem negociar o jogador. O tema será começado a ser discutido entre Pinto da Costa e António Salvador na transferência de David Carmo. Ainda, o Futebol Clube do Porto pretende incluir passos de jogadores para baixar os 20 milhões de euros exigidos pelos minhotos. A notícia pode ter várias interpretações, uma delas, obrigar o Benfica a chegar aos valores pedidos pelo Braga e fechar já o negócio, mas a verdade é que o jornal Record, sobre o tema, diz que o Benfica deixa arrefecer o negócio e não irá oferecer mais do que 10 milhões e o passe de 2 jogadores. O mesmo diário afirma ainda que o Benfica esperava uma maior pressão por parte do jogador para rumar à luz. Campeões, bola para vocês, qual é que vai ser o destino de Ricardo Horta? A Invicta ou mesmo a Luz? A eliminação do Colón na Taça dos Libertadores aos pés do Talheres de Pedro Caixinha volta a colocar Facundo Farias na rota europeia mais cedo do que se esperava. O médio extremo esquerdo de 19 anos foi comprado por um fundo britânico por 12 milhões de euros, frustrando as tentativas de vários emblemas do velho continente, entre os quais o Futebol Clube do Porto de contratar a joia argentina. O quadro pode agora ter mudado. De acordo com o jornal AS, o fundo pretende aproveitar a janela de verão para recuperar o investimento e colocar Farias num clube europeu onde possa exibir as suas qualidades. Futebol Clube do Porto, Valência, Roma e mais recentemente o Villarreal estarão atentos ao processo, ainda segundo aquele diário desportivo. Uma vez que a FIFA proíbe fundos de investimento de deterem parte ou a totalidade dos passos dos atletas, o Colón mantém oficialmente os direitos económicos de Farias. O fundo funciona como um parceiro estratégico ao qual o clube tem, obviamente, de prestar contas se a transferência por empréstimo ou definitiva avançar para a realidade. Mateus Nunes é o jogador do plantel leonino que mais atenção tem recebido de emblemas da Premier League. O Wolverhampton foi o primeiro clube a perguntar pelo internacional português, seguido pelo Chelsea e mais recentemente pelo Liverpool. Ainda assim, aos gabinetes de Alvalade não chegou qualquer oferta oficial e Ruben Amorim já fez saber à administração que não quer perder o médio na mesma janela que Palhinha já saiu para o Fulham a troco de 20 milhões. Além das conversas com os responsáveis do futebol, Ruben Amorim também já falou inclusive com Mateus Nunes, que acredita que continuar de leão ao peito pode ser benéfico para a carreira, em especial pelo estatuto que já tem em Alvalade e que lhe permite almejar a presença no Mundial de novembro no Qatar. Face ao assédio, a SAD do Sporting já fez saber que não está disposta a abrir negociações abaixo dos 40. O médio renovou no decorrer da época passada, estando ligado aos Leões até 2026 e com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.
Os sportinguistas esperam, desesperam, mas ontem ainda não puderam esfregar as mãos com Trincão. A oficialização da contratação do extremo sofreu um atraso contra as expectativas do próprio jogador, que contava ter sido ontem apresentado como reforço, e tudo por causa de exigências de última hora do Sporting. Em concreto, os Leões manifestaram junto do Barça a intenção de garantir uma parte da primeira venda do extremo na eventualidade de os Blaugrana o recomprarem, algo que não agradou aos espanhóis e chegou a fazer tremer o acordo. Ora, os detalhes do negócio prevêem que os Leões garantam esta época o internacional português por empréstimo a troco de 3 milhões de euros por 10% do passe. Já no final de 2022-2023, os Leões estão obrigados a comprar mais uma vez 40% por 7 milhões, prefazendo assim uma transferência em definitivo de 10 milhões de euros por 50% dos direitos. Por sua vez, os catalães nunca abriram mão de reservar uma cláusula de recompra que está fixada em 15 milhões de euros após a primeira época e que é progressiva, aumentando para 17,5 no segundo ano e 20 milhões no terceiro. E é precisamente com base neste ponto que houve um desencontro entre as partes, dado que na hipótese de os Blaugrana acionarem essa cláusula e futuramente venderem o atleta para outro clube, os Leões pretendem também lucrar com uma percentagem dessa mesma transferência. Logo, a SAD presidida por Frederico Varandas quer capitalizar a possibilidade de o atacante explodir em Alvalade, ao ponto de os espanhóis o recomprarem. As conversas entre os clubes continuam na tentativa de fechar tudo hoje, apesar de o Barça ter ameaçado fazer o atleta regressar à Espanha caso não haja continuidade no negócio. É através do jornal da Sun que ficamos a saber que o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, definiu Grimaldo como a grande prioridade para reforçar o lado esquerdo da defesa. Para já, o Arsenal colocou em cima da mesa uma oferta a rondar os 7 milhões. Os encarnados tentam puxar o valor até aos 10, cientes de que o facto de o atleta ter apenas mais um ano de contrato lhe permite negociar com qualquer clube a partir de janeiro de 2023, reduz a vantagem negocial. Adivinha-se por isso uma ronda intensa de negociações, sendo que os londrinos querem aproveitar a presença dos encarnados em Inglaterra, eles que estão em Burton a estagiar até quinta-feira para agilizar as negociações e concluir o dossiê o mais rapidamente possível. A Inglaterra também dão conta de que Grimaldo vê com bons olhos a mudança para a Premier League. Continuamos a nossa divulgação de rumores do mercado de transferências nacional com Carlos Soria, que está de saída do Estoril e foi esta terça-feira apresentado no seu novo clube, o PAS Giannina, da Grécia. Owen Beck é o mais recente reforço do Famalicão, o jovem que chega emprestado por parte do Liverpool. O Aroca oficializou a chegada de Rafael Fernandes, o central da formação do Sporting, que assinou um contrato válido para as próximas 3 temporadas com os aroquenses. Está fechada a transferência de Jota Silva do Casa Pia para o Vitória de Guimarães. O extremo de 22 anos vai custar ao clube vimaranense cerca de 190 mil euros. Este valor é relativo a 50% do passe, tendo o Vitória a hipótese de comprar mais 20% a troco de 100 mil euros. O Moreirense anunciou ontem a chegada de Maatsen, o extremo brasileiro que esteve ao serviço do Estrela na temporada passada por empréstimo do Corinthians. Ligado contratualmente ao Timão, o jogador de 22 anos desta vez rumo a Portugal a título definitivo, com os clubes a partilharem parte do passe. O Corinthians, que detinha 50%, cedeu metade aos cônegos. O contrato com o Moreirense é válido para as próximas 4 temporadas, com outra de opção. Luís Maximiano vai reforçar a Lazio e já está em Roma para cumprir os habituais testes médicos e assinar o contrato. Na chegada, o guardião luso, acompanhado pelo agente Miguel Pinho, foi recebido em euforia pelos adeptos da equipa Laziale. O guarda-redes luso vai trocar então o Granada pela Lazio num negócio de 10 milhões de euros que ainda vai render dinheiro ao Sporting. Os Leões tinham direito a 10% de uma futura mais-valia, para além do mecanismo de solidariedade, o que vai render cerca de 1 milhão de euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.